Um autor que criou diversos personagens para, através deles, criar um dos maiores experimentos da poesia em língua portuguesa. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Então clica em curtir, se inscreva e vamos lá! Fernando Pessoa é um poeta que ficou muito conhecido pelo fenômeno dos seus heterônimos. Os heterônimos que o Fernando Pessoa criou foram personalidades diversas com características específicas através dos quais ele escrevia as suas poesias, sendo que cada uma dessas personalidades que ele criou tinha aspectos diferentes, ele criou biografias diferentes, ele criou formas de pensamento, filosofias de vida, inclusive estilístico, estilo literários diferentes para cada um deles. Um ponto importante para se compreender a poesia do Fernando Pessoa é não confundir heterônimo com pseudônimo. Pseudônimo é quando o autor prefere utilizar um nome falso para publicar a sua obra, quando ele não quer utilizar o seu nome real. Já no caso do heterônimo do Fernando Pessoa, não se trata apenas de um outro nome que o autor usa, se trata na verdade de uma outra pessoa que está escrevendo. Ele cria um personagem, ele cria toda uma forma de pensar e são muito diferentes entre eles. Então o Fernando Pessoa ele não criou só um nome de um outro poeta através do qual ele se disfarçou. Ele criou uma personalidade, uma biografia, e isso tudo influenciou na forma como cada um dos heterônimos escreveu. Ao longo da sua vida, Fernando Pessoa criou diversos heterônimos diferentes. Já existem algumas especulações que existam mais de 70 heterônimos que ele tenha desenvolvido ao longo da sua vida. Entre esses, 3 são os principais por causa da consistência da sua poesia e pela forma como o Fernando Pessoa criou e desenvolveu esses personagens e como foi a obra que cada um desses personagens também foi elaborada. Esses 3 principais heterônimos são Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. O Ricardo Reis era um poeta que a gente poderia colocá-lo talvez como conservador ou então como alguém que não seria tão modernista, sendo que o Fernando Pessoa era um poeta modernista e viveu na época do modernismo. O Ricardo Reis ele tinha uma personalidade muito ligada à era clássica, ao pensamento antigo, então ele tem muita referência do classicismo e isso influencia na sua obra. Um ponto, por exemplo, que a gente consegue perceber na poesia dele é certa referência a divindades antigas, da mesma forma como você tinha, por exemplo, em Luís de Camões. O Ricardo Reis é um poeta que ele tem uma pegada que a gente poderia classificar como um pouco mais racional. A poesia dele não afeta o leitor tanto por uma sensibilidade, não tanto por um arrebatamento, mas sim por um questionamento, por um pensamento, por uma reflexão. É uma poesia que demanda um pouco mais de pensamento, de leituras, de releituras. Não é aquela poesia arrebatadora por si. O estilo dele é um estilo que é de estrofes um pouco mais curtas e é de bastante precisão na formação das suas frases, na formação dos seus versos. O Ricardo Reis tem muita influência do modernismo, mas a gente não poderia dizer que o Ricardo Reis seria um poeta 100% modernista, porque ele tem toda essa influência do classicismo e ele tem uma poesia que é um pouco mais rígida, um pouco mais dura, que é fruto de uma obra mais pensante, não é uma poesia tão livre quanto a gente vai ver em outros autores. Alberto Caeiro é um poeta que ele é guiado pelas sensações. Todo o seu pensamento poético é derivado de uma filosofia de vida dele, em que ele preza pelas sensações. O Alberto Caeiro não preza nem tanto pelo esse lado racional do ser humano, nem tanto pelo esse lado emocional. Ele é muito afeito à questão da sensação, aquilo que o ser humano está sentindo.
e não sensação no sentido de afetividade, mas e sim do contato do ser humano com o seu mundo exterior. Dessa forma, o Caeiro tem uma filosofia de vida que é muito de contato com a natureza, de proximidade com o mundo mais idílico, com o mundo mais tranquilo, e isso tudo vai refletir na sua poesia. A poesia do Caeiro é uma poesia mais livre, não é uma poesia de versos, não tem esse modelo mais pensado, esse modelo, digamos assim, mais arquitetônico, como no Ricardo Reis, e ao mesmo tempo é uma poesia que tem um caráter um pouco mais simples, não tem uma complexidade nas frases, e também emana muito desse pensamento do autor, que seria o contato do ser humano com o mundo, como a gente pode ver na sua poesia O Guardador de Rebanhos. Já Álvaro de Campos provavelmente é o heterônimo mais conhecido do Pessoa, é quem escreveu algumas das poesias mais famosas do autor, entre elas a gente pode destacar Tabacaria. Eu particularmente acho Tabacaria o maior poema do Pessoa e é um dos meus poemas preferidos de modo geral. O Álvaro de Campos era discípulo do Alberto Caeiro, aprendeu a arte da poesia com Caeiro, ele estudou na Inglaterra para ser engenheiro náutico e ele é um homem jovem que está, digamos assim, em conflito com o mundo. Ele vive uma realidade moderna, uma realidade que o mundo está passando por muitas mudanças, uma realidade de uma Primeira Guerra Mundial que causou uma grande destruição na Europa, uma realidade em que automóveis, aviões, diversos equipamentos começam a mudar a cara da sociedade. Então, eles têm conflito com esse mundo. Essa relação do Álvaro de Campos com o mundo se dá tanto por uma espécie de crítica, por um choque com esse mundo, ao mesmo tempo com um certo entusiasmo. Então ele é tomado por uma série de sentimentos com relação a essa nova realidade. E isso faz com que a sua poesia seja uma poesia muito íntima, que fala muito do eu lírico em conflito com o mundo. Então a gente vai ter, por exemplo, em Tabacaria, um poema em que o Álvaro de Campos vai falar sobre o eu sozinho, sobre o eu que está em busca de sonhos, o eu que tem várias aspirações, mas ao mesmo tempo o mundo ao meu redor não vai oferecer isso tudo. Ou então um poema em linha reta falando sobre uma sociedade onde ele se vê inferior enquanto todo o restante do mundo vai ser superior. Ou seja, a poesia do Álvaro de Campos reflete toda uma crítica, todo um conflito com essa modernidade e acaba sendo, desses três heterônimos, aquele que tem maior intimidade e que tem uma poesia que vai pegar não pela racionalidade, não pelo questionamento, e sim pela arrebatação. É aquela poesia que vai tomar o leitor, que vai conquistar pela sua força, por todo o sentimento que emana. Dessa forma, a gente pode conhecer um pouco sobre quais são esses três heterônimos do Fernando Pessoa. São personalidades distintas e que representam um dos maiores fenômenos de toda a literatura universal e que é muito estudada e muito admirada até os dias de hoje. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.